ética e deontologia profissional. Sem delongas, vamos com a nossa apresentação. Portanto, o objetivo desta palestra é incutir o juízo ético e deontológico ao grupo-alvo. Neste caso, o grupo-alvo são os funcionários públicos. Portanto, a origem da palavra. Nós sabemos que a ética, tanto vem do grego e tem dois significados. O primeiro vem de ethos, que significa hábito, costume, entre outros. E depois temos a segunda expressão, tanto que é o ethos, que significa modo de ser ou caráter. Ética e moral. No entanto, a ética é um conceito mais amplo que a moral. A moral é acatar as regras dadas, enquanto a ética é uma análise dessas regras. Se nós perdermos a moral, então vamos ter dificuldades em realizar a ética. É a principal mensagem desta parte. A ética é uma forma saudável de vida que muitas vezes implica separar-se das prescrições que impõem os grupos maioritários. A razão é o que nos liberta da ignorância de imagens rápidas e simplificadas da realidade, de opiniões arraigadas, mas falsas. Esta razão é que se faz menção de uma prescrição falsa. O que nós temos vivido nos dias de hoje há uma presunção, ainda que nós não tenhamos a certeza do que se trata, já estamos a presumir do que se trata. Por vezes, uma pessoa está a caminhar pela rua, está com muitas dificuldades na sua vida, ou tem alguma preocupação que a apoquente, recebe um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e por conta desta preocupação que incide sobre si, não houve esta saudação, e logo nós concluímos, ele é orgulhoso, ele se faz, mas nós não percebemos que esta pessoa pode estar a atravessar por vários momentos desagradáveis na sua vida. Então, é o que se faz menção aqui. E não só nós temos que dar a razão como o elemento-chave, mas é preciso que nós precisamos, encontremos alguma resposta, o porquê de não responder a nossa saudação. Um exemplo entre vários exemplos. Nem sempre é fácil agir de uma forma eticamente aceitável, já que por vezes fazê-lo implica sacrificar os nossos próprios interesses. Pelo menos à primeira vista existe um conflito entre a ética e o interesse pessoal. Parece que aquilo que a ética exige que façamos nem sempre está de acordo com aquilo que seria mais vantajoso para nós próprios. Eu sempre digo que hoje em dia agir eticamente aceitável é muito luxo, é raro, e por vezes pergunta-se se a ética passou da moda. Quando a gente abre a televisão para o jornal da tarde, o jornal da noite, as informações que lá encontra faz-nos pensar de que não, alguma coisa não está bem, ou a moral ou a ética não existe. Daí que nos dias que correm, algumas ações éticas são premiadas, o que devia ser normal é raro, e por ser raro, quando fazemos,
campo, somos aqui distinguidos para mostrar a ética nos dias que correm está em perigo. A razão pela qual nós estamos aqui para despertar a este grupo-alvo. Até que ponto a ética está em perigo? Sendo assim, coloca-se uma questão fundamental. Por que razão nos devemos preocupar e agir de acordo com o que é correto do ponto de vista ético? Não será mais racional agir apenas em função do interesse pessoal, ignorando a influência da nossa consciência moral? Esta pergunta é para vós. Se nós temos um conflito entre agir eticamente aceitável e realizar a nossa vontade, então por que não abandonamos a ética? Essa pergunta é para vós. O que se pode fazer e o que se deve fazer? O que é eticamente valioso no sentido de que contribui para o bem do homem? A resposta é-nos dada pelas teorias éticas desde há mais de 20 séculos. O homem é um ser imperfeito, mas que pode aperfeiçoar-se. Se assim não fosse, não teríamos nenhum problema moral e não desenvolveríamos as nossas potencialidades. O que se diz aqui é que a ética não é de hoje. Acredito eu, quando os convites foram emitidos e teríamos uma palestra sobre ética, a impressão ocorreu, mas ética, o que é? Uma palestra de ética? Por quê? Porque a ética vem desde séculos, não é? Mas o que acontece é que, cada século que passa, ela vai perdendo o seu curso. E a exigência da perfeição não pode estar apenas centrada no desenvolvimento da nossa personalidade. O ser humano é muito mais amplo e complexo. O importante é alcançar um desenvolvimento integral. Para tal, existe um conjunto de elementos que nos esculpem como pessoas. Isto quer dizer que, para que nós aqui presentes, os estimados, consigamos agir de forma ética, é necessário que respeitemos ou que interiorizemos ou que incorporemos os elementos que se seguem. O elemento espiritual. Desenvolver aspectos que têm a ver com o enriquecimento da vida espiritual que possam engrandecer a alma, a esperança, a fé e a caridade. Então, se nós apreciamos a ética, é necessário que nós comecemos a agir conforme este elemento. O enriquecimento da alma. Como é que é feito este enriquecimento? Aqui pressupõe-se que aquelas pessoas que têm uma relação à religião, provavelmente ou facilmente possam agir de forma ética. É o que se diz aqui. Nós outros que não vamos à igreja, ou melhor, que não temos nenhuma relação com Deus, somos duvidosos se vamos conseguir agir eticamente aceitável. Então, se começarmos a ter esta relação com Deus, vamos desenvolver alguns sentimentos da empatia, do bom senso, e vamos também aqui ter a esperança, ainda que os dias de hoje não sejam bons, mas há sempre uma luz lá no fundo do túnel que mostra que pode ser que o futuro seja bom. A fé, a caridade, hoje em dia está mal. A gente oferece sempre a espera de uma contrapartida, mas aqui na caridade é oferecer e sem esperar o retorno. Só assim é que nós começamos a agir eticamente ou a interiorizar a ética. O outro elemento é o físico.
deve ser visto como um complemento da alma. A alma e o corpo são duas manifestações distintas de uma mesma realidade. Mente sã no corpo são. Já está a dizer tudo. O que nós vemos nos dias que correm, um corpo são, mas a mente como é que está? Quando abre a boca, o que sai de lá? Não há nenhum equilíbrio na sua maior parte. Se nós quisermos engrenar nesta vida ética, é necessário que haja um equilíbrio entre aquilo que apresentamos como corpo físico e a forma como nós pensamos. Só assim é que estaremos a aderir à ética. O intelectual, o outro elemento, o desenvolvimento da mente, da inteligência, do conhecimento. O homem aperfeiçoa-se através da cultura, do estudo, da educação, e só assim é que será capaz de julgar a validade das coisas. O homem deve buscar um conhecimento alargado das coisas, deve tentar deduzir, deve tentar ser capaz de ser abstraído. O que eu sempre, quando leio este elemento, há sempre um questionamento. Numa altura em que o conhecimento está sendo aderido por várias pessoas, muita gente está a estudar, mas se formos a questionar a moral dessas pessoas estudadas, a ética dessas pessoas estudadas, como interpretam os fatos, é preocupante. Muitos destes elementos ou destes indivíduos, destes sujeitos, agem por suposições e não tanto por fatos. Não é? A gente questiona, mas aquele é doutor, é doutor, estudou, mas veja o seu comportamento. Então, pressupõe-se que um indivíduo estudado, um indivíduo instruído, um indivíduo com conhecimento, seja um indivíduo tanto com um comportamento adequado. É isso que se espera. Mas hoje em dia há um desafio tanto nessa componente. É o inverso na sua maior parte. A vontade, que se deve separar dos desejos. A vontade deve ser vista como uma aliada da razão e não uma sub do desejo. É possível ser mais responsável, mais moderado, ter mais respeito. O respeito hoje em dia também é um desafio. Respeitar um ao outro é um grande desafio. Então, nós somos chamados aqui a ter em conta essa questão do desejo e da razão. O desejo, por exemplo, é de se aparece alguém, se me alicia com dinheiro para facilitar um documento, é meu desejo, porque se calhar lá em casa a corrente elétrica ficou apenas 2, estou sem combustível no carro, meu desejo é que eu receba este dinheiro. Mas depois temos que chamar a razão. O que dizem as normas, os estatutos? Se eu recebo isto e for descoberto, qual será o meu futuro? São processos disciplinares, expulsão, censura pública. Então, é isto que é dito aqui na vontade, que é preciso, não é? Além de termos um desejo de receber algo, poder fazer algo, termos em conta a razão e consequências que isto vai nos trazer. Afetivo. Está ligado às emoções. Tem a ver com a bondade, com a benevolência, com a compreensão, com o carinho, com a gratidão. É importante temperar a razão com o lado afetivo. Normalmente, quando a razão caminha sozinha, torna-se seca, fria e calculista. Aqui também somos chamados a razão, mas esta razão temperada com o lado afetivo. Vocês que são gestores, que tomam decisões nas vossas instituições.
Por vezes, um colaborador tem um comportamento menos ambulatório e porque nós queremos ser os melhores, ser os conhecedores dos estatutos, tomamos logo o processo disciplinar. E a razão está errado, esse comportamento que esse colega manifestou, a razão diz o quê? Vamos buscar as normas. Transgrediu o artigo X. Estamos certos. Mas o que é que diz o lado afetivo? É preciso solicitar este colega, tentar perceber o porquê deste comportamento. E é aqui onde entra o lado afetivo. A razão, se está certa, nós vamos sancioná-lo mediante os instrumentos legais. Mas, lá no fundo, temos que questionar a nós próprios o porquê deste comportamento. Não é? Então, é aqui quando se diz a razão tem que sempre estar alinhada com o lado afetivo, sobretudo aos gestores. Não é? Então, agindo assim, estamos a engrenar, estamos a citar sermos éticos. Estético. O ser humano aperfeiçoa-se ao se relacionar com o belo, com o sublime. Torna o ser humano tanto mais criativo, mais sensível, com maior capacidade de comunicar e refletir. A arte não deve ser nada que fique subjugada à pressão dos mídias ou apenas entendida em aspectos comerciais. As condições dos nossos postos de trabalho não é um favor nenhum, faz parte da ética. Se eu crio um ambiente saudável aos meus colegas, não é nenhum favor, faz parte da ética. Todo mundo gosta do belo. Quando nós estamos em condições boas, pegamos no nosso telefone, fazemos uma foto e postamos nas redes sociais para mostrar que onde nós trabalhamos estamos em ambiente favorável. Não é? Então nós somos chamados a criar condições adequadas para os colegas, entre nós, porque isso faz parte da ética. Não é? Quando um agente de serviço faz limpeza nos gabinetes, nos setores, isso faz parte da ética, não é nenhum favor, faz parte da ética. Não é? Quando nós estamos bonitos, vamos fazer a barba, o cabelo, faz parte da ética. Social. O relacionamento com os outros é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. O relacionamento promove e desenvolve capacidades e sentimentos no homem, como a amizade, a cooperação, a paz, a liberdade, a fraternidade, a dignidade, a igualdade, o pluralismo. Só assim, tanto só através do relacionamento com os outros, somos capazes de combater determinados antivalores, o individualismo, a intolerância, o egoísmo. Portanto, é necessário que nós sejamos sociais. O que acontece muitas das vezes, eu sou social com o fulano porque tenho algum ganho com isto. Apresentam a cada um segundo a posição que ocupa na vida. A ética profissional são esses regulamentos, os estatutos, entre outros documentos que regem tanto como o funcionário deve se comportar na sua função, na sua carreira, para salvaguardar os interesses do utente. De caráter institucional perante o cidadão eleitor e de caráter contratual perante o cidadão societário. Então, aqui estão descritos tanto aspectos que devem ser respeitados na administração pública. A administração pública é normalmente acusada de morosidade, incompetência, desarticulação e desprestígio. Então, melhorar a administração pública é a questão que está presente nas agendas governamentais. Como abrir mais canais para acesso à informação, formação e atendimento de público e maior solidariedade entre instituições, maior competência técnica, espírito de missão de professor de caráter institucional perante o cidadão eleitor e de caráter contratual perante o cidadão societário.
Então, aqui já estão descritos tanto aspectos que devem ser respeitados na administração pública. A administração pública, normalmente, apesar da demorosidade, incompetência, desarticulação e desprestígio. Então, melhorar a administração pública é a questão que está presente nas agendas governamentais. Como abrir mais canais para acesso à informação, formação em atendimento de público e maior solidariedade entre instituições, maior competência técnica, espírito de missão. Eu quero intervir nos entraves que a administração pública tem. É normal mesmo chegar numa repartição, num serviço, o tem de ser respondido que quem atende isto está de férias. Então, onde guardou o expediente, não sabemos. Essa resposta não é saudável para o utente. Então, nós devemos melhorar. Agora, outro fenômeno atual, não sei se é por custo de vida, que acontece em muitas instituições. Apesar de existir esse ramo de ser empreendedor, mas muitos funcionários estamos a promover vendas nos locais de serviço. A lei diz que temos 8 horas de serviço, mas se eu trago um balde de sandes ou de fios, como diz o Dr. Vitor aqui na entrada, fico no meu posto de serviço uns 30 minutos. Depois disso, tenho que levar o meu balde, andar para as instituições a vender. Será que ainda estou a exercer com zelo as minhas tarefas como profissional? É claro que ganha-se alguma coisa. Agora, há outros colegas que não fazem isso, estão ali sentados. Das 7h30 às 15h30. Mas eu tenho que sair. E às vezes alega-se um motivo é para o banco de vir agora. Mas não é o banco, está a vender. Ou vou ao hospital de vir agora. Mas verificando as coisas, está a vender por aí. Ou a casa traz mesmo roupa no carro para me dar, não sei. Arranja um momento de entrar ver, para passar o gabinete em gabinete, entrar com novidades aí na Mafuré. Vamos lá ver. Então, a maioria dos funcionários não chamam nada. Não chamam a atender o cliente. E até às vezes cria conflitos. Porque alguns colegas levam para o produto, não pagam, aonde vai testar depois de no serviço. Mas isso acontece ultimamente nas nossas repartições. Então, aí está um pouco fora da regra e deontologia profissional. E para terminar mesmo, era aquela parte da sabedoria. Alguns, ou a maioria de nós, muitos, eram considerados grandes sábios, grandes inteligentes, nem aceitam os nomes comentados, afrontados. Tem que chamar sempre de doutor, quando as coisas estão muito bem. Então, eu queria aliar essa sabedoria com o evangelho que tivemos no domingo, sou católico, acho que é muito evangelho com outras igrejas, a falar da sabedoria. A própria ética, da própria moral. O mais importante é conseguirmos perceber o que é moral e tentarmos pegar a moral para a nossa realidade como profissional do Estado, neste caso. E primeiro é compreender o bem e o errado, neste caso. Neste caso, vamos encontrar a ética que vai tentar refletir os comportamentos desejáveis e não desejáveis. Isso vai nos ajudar a trabalhar bem lá, porque há normas aceitáveis e a moral coloca nas pessoas. E dentro das instituições públicas, conforme o mestre disse, já temos a nossa legislação
já diz o que um profissional tem que fazer na função pública. E a ética é que o funcionário tem o dever de fazer as coisas já acontecer. Uma forma de refletirmos conforme a ética é a reflexão da moral. Será que o que nós estamos fazendo na função pública, cada um de nós, fazendo uma introspecção, é o correto? Nós todos estamos agindo moralmente, eticamente na função pública? Se não estamos, o que está errado e como é que podemos reverter o cenário atual? Ouvimos aqui algumas inquietações, em algum momento são levantadas, tanto nas repartições, na educação, estamos a falar mesmo do momento dos exames, estamos a falar na saúde, entre outras instituições. Aliás, aos que me antecederam, felicitar o mestre Sérgio por esta apresentação muito brilhante. E quero sublinhar aqui algumas palavras. Na intervenção dele, logo dizia que a ética nos últimos dias está em perigo. A ética nos últimos dias está em perigo. Aliás, os poucos que fazem bem até são premiados, enquanto eles tivessem a nossa forma de ser e estar. Então, a primeira questão, o primeiro desafio que temos, como é que nós reconciliamos a ética como pessoas, como funcionários públicos, com a era atual, a era da digitalização, a era da tecnologia de comunicação e informação, onde nós temos muitas informações nas redes sociais e isto em algum momento coloca em perigo, porque já ouvi várias vezes e nós todos sabemos, qualquer informação que nós encontramos, não pensamos 2, 3 vezes, nós temos uma informação que está a denegrir a imagem de uma pessoa e nós logo partilhamos. Como é que nós reconciliamos isto? Aquela informação, será que abona a pessoa? Temos feito essa análise. Se não abona, qual é o objetivo que nós temos de partilhar esta informação? É apenas para refletirmos. E outra expressão que me marcou muito é que dizia ele, uma das passagens, que uma mente sã também é um corpo sã. Como funcionários públicos, quantas vezes, aliás, primeiro temos que perceber que, como funcionários públicos, nós somos o espelho do Estado. Como é que nós nos comportamos fora e dentro da instituição? O Código de Conduta dos Funcionários do Estado já refere que o nosso comportamento dentro, assim como fora da instituição, é fundamental. Porque, tal como diziam os outros, aquele parece que não é doutor, também dizem a população, parece que aquele não é funcionário. Pela forma como se comporta a pessoa, beber, até dormir na estrada, ser encontrado, você é funcionário público. Então, isso não dignifica a função pública, como funcionário público. Então, damos um mau exemplo, é bom dar um bom exemplo como funcionário. Para terminar, precisamos de fato aprimorar, apresentava o mestre José, aqui que são algumas barreiras que nós temos na administração pública, a ética. Muitos deram exemplo, mas eu quero reiterar de fato que
a nossa forma de ser estar nas instituições pode minar só de um funcionário. Um campanhar de grande, mas contudo não significa que a função pública não está ela boa. As dificuldades lá existem e estamos aqui nós como atores e somos os responsáveis, tal como dizia o doutor Tugui, que nós somos o espelho do governo, nós somos o espelho da sociedade. Se alguma coisa não anda bem nas nossas instituições, naturalmente o Estado não funciona. Então temos uma responsabilidade muito grande e se nós aprimorarmos esta parte da ética e da deontologia nas nossas instituições, nós teremos um Estado melhor, teremos uma função pública que desempenha aquilo que é a sua função, que é servir ao cidadão. Alguns aspectos que o Dr. Domingos colocou em relação ao tema do nosso proponente, o mestre Sérgio José tem apresentado vários temas, vários eventos que eu particularmente tenho participado. E já aconselhávamos ao mestre que, se calhar, em coordenação com a Secretaria Distrital, poderiam se levar alguns temas a serem discutidos no nosso dia a dia na função pública. Não serem temas que, se calhar, se estamos a reunir hoje como função pública, estamos nas vésperas da celebração do nosso dia, fossem temas que rotineiros, posso assim considerar, fossem temas rotineiros, porque, de certa forma, irão ajudar-nos na melhoria das nossas atividades dentro da função pública. É claro que nas nossas instituições existe a questão do estudo da legislação, mas quando estamos num fórum ou contexto, podemos melhor debater os assuntos que têm a ver com a função pública. Um aspecto, se calhar, só de provocação que iria lançar mesmo ao proponente do tema, colocar aqui a questão de um funcionário público pretende realizar a própria vida, desloca-se à Secretaria Distrital. Dou um exemplo da Secretaria Distrital, mas se calhar em várias instituições nossas, onde entro na situação de utente, que devo formar a ficha e tudo mais. Mas eu acredito que, já na realidade, entre nós, como funcionários públicos, quando deslocarmos a outras instituições para podermos ser atendidos, é natural que já não nos colocamos, digamos, na situação de utente. O utente sim, mas em algum momento há aqui a questão da prioridade, é meu entender. Se calhar a teoria diz uma coisa, mas a prática poderá dar outras situações. Mas é mesmo uma questão mesmo de provocação ao nosso proponente, mas era mesmo interessantíssimo que era só para saudar o tema e que ora tudo bem nas celebrações do nosso dia. Para ele poder fazer a abordagem, se calhar no final, e passarmos para outros passos. Doutor Macuapa Juvencio falava de limitações da resposta, sugeria o seu melhoramento, porque na sua ótica há desperdício no âmbito do trabalho, resultantes de vendas, saídas e outras situações que nós, como funcionários públicos, temos feito. Falou também de sábio, uma pessoa que resolve os problemas da população, ou problemas do povo, nosso povo moçambicano. O Dr. Domingos acha que a abordagem feita na palestra não está muito ligada ao nosso profissionalismo. Acha que é mais generalizado, sugere nos próximos momentos uma palestra direcionada ao funcionário público. Enquanto que o Dr. Ziba Sérgio falava da ética moral com a devida diferenciação. Questiona-se qual é o sentimento de cada um, para que cada um age de forma correta. Precisa de fazer alguma introspeção para ver se o que está a fazer está ou não correto, ou está ou não ligado àquilo que a nossa lei nos tem dito. Aliás, Temos dificuldades de ser doutor ou senhor Juvencio.
O senhor Juvencio já participou deste tema em 2010. Não é pessoa, enquanto estagiário da Secretaria Distrital. Da sua abordagem, falou da resiliência de alguns colegas que, além das suas atividades laborais, exercem outras atividades particulares. O que eu devo dizer aqui, no todo da palestra, é que o palestrante apenas ele traz as curiosidades, não é? E tudo aquilo que é aqui colocado, algumas questões vão servir para melhoria, para próximas palestras, mais investigação, não é? E aprimoramento. Mas indo em relação à questão colocada por Juvencio, eu penso que se um colaborador encontra espaço para fazer outras atividades, pode estar, portanto, na compreensão de quem de direito, não é? Porque o que se vê na instituição que quem compra somos nós. São os chefes das preparações que compram. Nós, como colegas, no sentido lato, que compramos, ainda recomendamos, não é? Que traga uma e outra coisa, diferente daquela que já trouxe, não é? Então, eu penso que em relação a este assunto não cabe a mim dar um checkmate, não é? Okay. Em relação à colocação do Dr. Pintos, ou Domingos Mabunda, eu esperava de si uma questão igual, não é? Ou superior a esta. De facto, os acadêmicos são assim, não é? E se nós formos a olhar para os momentos da nossa palestra, onde se disse que era uma palestra holística. Holística quer dizer geral, não é? Usou-se mais o vocábulo para indicar o conhecimento, não é? A primeira parte eu trago num contexto da singularidade e na outra parte eu focalizo a administração pública. O meu entendimento era que se só trouxesse a administração pública, estaria a ignorar a outra parte em que este funcionário é cidadão comum também. Então, se começássemos como cidadão comum, aqui trazendo a informação que tivemos como cidadão, depois faria ponte com o lado profissional. Daí, de facto, houve esta apreciação holística, mas já registrei esta colocação e vai servir para o meu aprimoramento. Esta saudação especial por ocasião da passagem de mais um dia da nossa criança africana. No contexto das celebrações que nos juntam hoje, queríamos primeiro felicitar aos organizadores e aos nossos colegas que, de facto, fizeram todo o esforço de cá estar, poderem estar. Primeiro, para ouvirmos um pouco de alguma aula que tem a ver com a ética e a moral, que testemunhamos há pouco tempo através do nosso colega, o mestre Sérgio. Confesso que as vossas contribuições foram de facto francas, foram contribuições valiosas para o crescimento desta família da função pública, para a abordagem que foi feita, todos nós testemunhamos. Igualmente, felicitamos porque o funcionário público é aquele que dia a dia
entrega o seu máximo na administração pública. E se nós dissemos hoje que temos funcionários públicos, se nós dissermos hoje que o desempenho do governo alcançou níveis mais altos, se dissermos hoje que Chibute está a prosperar, é graças ao funcionário público que, através de vós, em miniatura, está representado. Por isso, ao fazermos esta reflexão no dia da função pública, na semana que começa hoje, temos que fazer com máxima consciência, com máxima responsabilidade, porque ser funcionário público não é para qualquer um. Não é para quem quer. Estamos aqui é por mérito. Para nós que já estamos aos 20, 25 anos, 30 anos de serviço, facilmente notamos a diferença do antes e do agora. Função pública nos tempos tinha suas diretrizes, apesar de ter sempre a política e o estatuto, que é a Bíblia de funcionário. Mas hoje em dia, a sua dinâmica é outra. Há mais digitalização do que aquele tempo que nós fazíamos, se calhar antes. O que fazíamos antes, hoje fazemos diferente, por causa também da dinâmica do tempo e dos recursos que dispomos. E é por isso que, por fazermos diferente, hoje em dia desenvolvemos com muita facilidade. É preciso respeitar que numa organização como nossa, que é a função pública, numa organização como nossa, que é o serviço distrital, numa organização como nossa, que é o hospital, que é a escola, teremos sempre diferenças. Teremos sempre pequenos conflitos. Teremos sempre formas de pensar diferentes. Que precisamos de nos reorganizarmos e assumirmos que, de facto, só podemos prosperar como instituição. Sim. E a sua ética para melhor escolhermos os valores com os quais podemos servir o teu povo. Ser conosco de hoje e para sempre. Amém.